Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo a Pentecolor. Eu não sei exatamente o título de hoje, mas eu vou falar de adesivos em gerais que a gente tem aqui na Pentecolor. Já posso começar? Vocês querem que espere um pouquinho para o pessoal entrando? Começou agora, Então, espera um pouquinho e a gente começa a falar. Mas eu vou falar desses adesivinhos aqui que eu criei e recortei na plotter de recorte. E eu vou mostrar quais são as variedades, os tipos, se é papel, se é vinil, se é branco, se é transparente. Eu vou mostrar algumas opções e você até também pode fazer com resina, se você quiser. Eu tenho uns aqui, vocês estão enxergando? Ó, eu vou mostrar um, acho que é mais fácil, né? Ó, esse aqui é diferente desse, que é diferente desse, ó. Vou mostrar um fosco e um brilhoso, ó. Pessoal aqui do Instagram. Certo? Mas se puder deixar um pouquinho em pé, acho que não tá dando. Assim, vou deixar assim, então. Pode ser assim? Aí acho que fazendo assim, acho que dá pra ver que um tem brilho e o outro não tem brilho, né? Aí aqui na câmera do nosso YouTube também. Então, ó, um com brilho e um sem brilho, certo? E agora também eu vou mostrar para vocês um com vinil adesivo e resina, que ficou super bonito, ó. São iguais, mas eu vou pegar dois aqui, ó. Ficou super bacana, ele tem um relevinho, ó. Ele, não sei se dá para ver pela câmera, mas ele tem um relevo, mas acredito que dê para ver o brilho dele, ó. Ó, ele é bem brilhoso. Sabe quando você vai em loja de papelaria? Geralmente nas papelarias orientais, eu já vi até na Calunga já. Tem adesivos assim, com bichinho, com alto relevo. E é exatamente isso. Coloca um pouquinho de resina e vira adesivo. Olha aqui o pessoal do YouTube, ó. Então, aqui. E agora eu vou mostrar para vocês os tipos de papéis que vocês podem usar para fazer esse tipo de trabalho. A gente não tem todos os papéis no mundo, mas a gente tem muitos papéis aqui. Esses aqui eu separei porque eu já fiz o recorte. Eu vou mostrar primeiro o vinil. Ó. Então, ó, esse daqui e esse daqui, ó. Esse daqui eu já deixei recortado, então não vou ter para mostrar para vocês. Esse daqui é o nosso vinil transparente. E esse aqui é o nosso vinil branco. Eu vou tirar só a película de cima para vocês entenderem o que é branco e o que é transparente. Ó. Tá vendo aqui, ó, que ele é branco? Ó, esse é branco, ó. Branquinho. Esse daqui, ele já é transparente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo que ele é transparente? Então, dependendo do material que você coloque, você pode usar o transparente ou branco. Esse daqui é o único transparente que a gente tem aqui na Pentecolor. Esses vinis, eles não são à prova d'água. Eles secam bonitinho, mas eles não são à prova d'água. E para você deixar ele como se fosse a prova d'água, você vai precisar do Acrylex, que é esse daqui, que é um verniz, UV, que ele é a prova d'água, e você pode passar. Eu recomendo que você coloque, pegue uma caixa grande, coloque a folha que você vai envernizar e passe com 30 centímetros de distância, assim. Balança bem, porque é um spray, e aplica, tá? Esse daqui você pode aplicar em papel gloss, papéis em gerais e nos vinis que não são à prova d'água. Você pode fazer essa adesivação. Se você for usar a resina, igual esse daqui, você não precisa passar o Acrylex, é só passar direto. Aí você pode fazer adesivos transparentes ou adesivos brancos, assim. Ele ficou super bonito, ó. Eu fiz esses adesivos pro Dia dos Pais, ó. Eu vou colar aqui, depois eu tiro, tá? Mas ficou super bonito. Eles são, se você colocar pouquinha resina, ele fica maleável. Se você colocar muita, você não consegue dobrar. Então, você não consegue deixar
nessa curvinha aqui do produto que você for fazer. Mas eles ficam super delicados, super bonitos e ficam com uma aparência ótima, né? Parece que foi feito na fábrica, na indústria. Eu acho muito legal isso. Então, mostrei para vocês os tipos de vinis, jato de tinta. Jato de tinta é o quê? Que você pode imprimir com as impressoras comuns que vocês têm em casa, certo? Agora, se você tem outros tipos de impressora na sua casa, você também pode produzir os adesivos. Eu tenho algumas opções aqui e também já mostrei em outras lives para vocês. Eu tenho o laser, esses lasers aqui. Esse também é branco e transparente, ó. Esse aqui é o branco e esse aqui é o transparente, ó. Também tem essas opções. Mas a impressão laser, por ser um pozinho, ele fica fosco. E se você quiser dar o brilho, você pode usar o acrylex que eu mostrei para vocês anteriormente. Ok? Vou deixando aqui do outro lado. Agora eu vou te mostrar os vinis adesivos sublimáticos. Lembra daquela live que eu fiz para vocês, mostrando dos vinis sublimáticos? O pessoal até cortou um pedacinho aqui para deixar, ó. Esse aqui é o prata, esse aqui é o transparente e esse aqui é o sublimático. Então, se você tiver só impressora sublimática, você consegue também fazer os adesivos, esses aqui. Você não precisa passar o acrylex, porque eles são à prova d'água, ele tem uma característica diferente, então eles são à prova d'água, aceitam temperatura, então você pode colocar tanto no calor até 160 graus, 160, 170 graus, e pode também ir na geladeira porque ele também não escorrega a tinta. Então é uma ótima opção para quem trabalha com comida ou com altas temperaturas, tá? Esse daqui também é legal para você adesivar os MDFs. Dessa vez eu peguei, tá? Ó, esse aqui é o MDF transparente. E esse daqui é o não o MDF transparente, gente. Esse aqui é o vinil transparente. E esse daqui é o vinil branco. Como é que foi feito? Primeiro eu peguei o vinil, sublimei e depois eu adesivei aqui em cima e refilei a bordinha. Você também pode fazer ao contrário, você pode colar o adesivo e sublimar o MDF lá. Mas quando você faz isso, o MDF fica meio encurvadinho, então eu não acho que fique o acabamento legal. E esse vinil sublimático, ele tem um acabamento super brilhoso, ele não risca muito facilmente. Eu acho que para fazer quadrinho com sublimação seria uma outra alternativa. E eles são bem vendáveis, né? Então você faz personalizado, você consegue fazer várias outras coisas com ele. Esse daqui é A4, esses vinis por enquanto a gente não tem A3, a gente só tem A4, mas eu vejo muita gente vendendo esses quadrinhos pela internet e tudo mais, ó. Aqui, os quadrinhos de MDF, ó. MDF branco e transparente os vinis. Aqui. Certo? Agora eu vou mostrar os papéis e vinis jato de tinta. Tenho algumas opções aqui. Primeiro é sulfite, mas sulfite acho que não conta, ó. Esse daqui é o offset adesivo, que a gente tá vendendo com essa capinha verde aqui, ó. Vem 50 folhas e o SKU dele é NO0006. A gente colocou o nome de cola Cril porque o próprio fabricante falou que é cola Cril, mas eu tô pensando em trocar esse nome, colocar adesivo offset fosco, seria bem legal. Certo? Ó, ele é fosco, parece um papel sulfite, só que com cola atrás. Certo? Então eu vou deixar aqui do lado, ó. Aqui. Deixa eu mostrar. Agora a gente vai para outro. Esse aqui eu vou recortar com vocês. Esse aqui eu já falei para vocês, que são os vinis brancos e transparentes, que precisa usar o acrylex, eu falei para vocês. E tem esse daqui, ó. Esse daqui, ele é fosco também, só que ele é um mate. O adesivo dele é mais, digamos, fosco e meio que aveludado. Então, ele tem um toque diferente,
do offset. Ele é um mate adesivo que você consegue imprimir no jato de tinta. Então ele fica com acabamento super legal, que é esse daqui que eu imprimi. Deixa eu ver. Não, não é esse. Não, esse aqui, ó. Ele tem essa característica aqui, ó. A impressão dele fica um pouco fosca, porque os papéis mates, eles absorvem muita tinta e fica com esse acabamento aqui, ó. Se você colocar o offset do lado, que é esse daqui, você pode ver que ele fica um pouquinho mais claro, mas isso é por causa do papel. Não é por causa da tinta ou de que você fez uma impressão errada. Talvez se você colocar esse daqui para imprimir, dizendo para a impressora que você está colocando papel mate, ele carregue mais a impressão e saia com um acabamento bem parecido com esse daqui, do offset, ó. Vou mostrar aqui para vocês também. Certo? Então, agora a gente vai para o próximo, que é o reciclato. Eu acho que é esse, ou esse, deixa eu ver. Deixa eu só abrir aqui que eu sempre me confundo reciclato com outro. Esse daqui. Ó, o reciclato, ele tem umas fibras, parece que é um papel reciclado, mas ele é adesivo, ó. Eu gosto muito dele, ó. A gente vende bastante desse daqui. Ele tem um aspecto mais rústico e o pessoal gosta. Tanto esse como os outros aqui que eu vou te mostrar aqui, tem mais dois. Então é super bacana esse papel. Se você tiver a oportunidade de vir aqui na loja, eu vou deixar todos eles em exposição e a gente consegue mostrar aí para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Tem esse daqui que é o nosso papel craft. Ó. Também adesivo, papel craft adesivo. Todos esses aqui que eu tô te mostrando hoje são papéis craft. Numa outra live eu mostro para vocês outros tipos de papéis que a gente tem, sendo que não são adesivos. Esses aqui são todos adesivos, tá? Fica bonito também. Tá? Fica super bonito. E esses aqui, vocês estão vendo que eu fiz uma bolinha aqui? É porque eu fiz o teste de corte antes de fazer o recorte dele. Se eu vim aqui, ó, eu consigo tirar, ó. Tá vendo? Eu consigo tirar o que eu não quero, ó. Então, eu já tinha feito recorte na minha portrait, ó. E aí, consigo, dessa forma aqui, deixar para o meu cliente tirar mais fácil na hora de adesivar o caderno, planner, agenda, o que for que ele quiser tirar. Adesivar, né? Bem legal. Você pode adesivar presentes, embalagens, sacolas. Por exemplo, aqui também fica legal. Se a gente quisesse fazer uma etiqueta com epóxi, com o logo da empresa e colasse aqui nas máquinas, também seria legal. Eu acho que vocês não iam gostar muito, né? De aparecer pente e cola lá. Mas tudo bem. Aqui, depois tem esse pólen. Eu acho ele super bonito. Ele é esse aspecto de creme também. Olha, ele é muito bonito, o creme dele. Ele não é branco, ele é meio cremezinho mesmo, mas ele fica com uma impressão bem forte. Se eu colocar um branco do lado, ó, dá pra ver que ele é bem begezinho, né? Um creme. Parece sorvete de baunilha. Bem bonitinho. Então, vou deixar aqui do lado. E agora a gente tem o papel fotográfico glossy, esse daqui, ó. Esse daqui é muitas pessoas usam esse papel, para quem gosta de adesivar tubete, aquelas latinhas de aniversário, para fazer etiqueta, para fazer sacola craft de lembrancinha, todos eles geralmente usam esse brilhoso. Mas para quem não gosta de brilho, tem essas outras opções que eu mostrei para você. E esse daqui é a impressão dele, ele tem um leve brilho. Com o tempo, ele dá uma pequena amarelada, sim. E como ele não tem proteção aos raios solares, se você deixar ele exposto, com o tempo ele vai desbotar. Esses outros anteriores que eu mostrei para vocês não tem problema de desbotar. Só eles não são à prova d'água. Aí se você quiser deixar ele à prova d'água, você pode passar o acrylex. Só o sublimático. Só o sublimático, isso mesmo. Esse daqui, o fotográfico,
Se você quiser que ele dure um pouquinho mais para o seu cliente, você também pode usar o Acrylex, esse daqui, ó. Você pode usar o Acrylex para fazer essa proteção. Mas se for uma coisa assim, o cliente vai usar uma vez, 2 vezes, depois vai jogar fora, então esse daqui é um papel bem mais econômico do que os outros anteriores que eu mostrei para vocês. É o que a gente mais vende também, né? Esse papel fotográfico. Esse também faz etiqueta escolar? Esse serve? Serve sim para fazer etiqueta, mas com o tempo assim, vai saindo, mas etiqueta é normal, né, isso, né? Eu acho bom você fazer, por exemplo, assim, uma etiqueta, falar para o cliente levar 2 vezes as etiquetas para ele, depois das férias, colocar de novo, substituir os antigos, né, que já foram. Você também pode fazer o meio corte, né, como esse daqui que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu acho que eu não usei força suficiente para fazer o corte e tem alguns pegando. E esse daqui, como ele não é vinil, ele, na hora de tirar do produto, ele rasga. Esse daqui, como é vinil, ele não rasga. Então, é uma ótima opção para quem fala que quer uma etiqueta temporária. Então, esse daqui ele não rasga e esse daqui ele rasga. Então, eu nem vou tirar, senão eu vou fazer besteira aqui. Ok? Esse daqui, que são os vinis adesivos, eles são usados para quem faz chaveiro epóxi, chaveiro de resina. Então, sabe aqueles metais que a gente já compra com um buraquinho ou com um quadradinho, só para você adesivar e colocar resina por cima? São esses aqui. Então, você pode comprar esse vinil, que a gente vende já em A4, já todo cortadinho, todo bonitinho, só para você imprimir. E você imprime, cola em cima do metal e depois passa a resina. Também é uma opção. É o jato de tinta ou... Jato de tinta. Se você tiver laser, tem a laser. Se você tiver impressora sublimática, também tem a sublimática. Mas se você faz se a sua intuição é fazer só chaveiro epóxi, eu acho ideal você ter uma jato de tinta com esse vinil aqui. Não precisa ter sublimática ou laser, porque o laser já sai mais caro. E a sublimática você precisa fazer 2 processos, que é imprimir, depois levar para prensa. Então, para fazer uma coisa só, o jato de tinta é o ideal. Mas ele tá? não desbota o jato de tinta com a resina? Então, a resina, o que ele tem? A capacidade de proteger o vinil da umidade e também protege dos raios solares. Então, ele dura bem mais do que você não tivesse feito nada. Ele tem o mesmo efeito da resina, só que assim, mais em alto relevinho, sabe? Ele fica super bonito. É uma proteção. Vocês querem que eu faça um recorte aqui para vocês verem como é que funciona? Eu tenho essa folha aqui, que é o offset fosco. Eu já tinha feito a impressão. Geralmente eu faço essas impressões na Cricut. Pode ser feito na Cricut também. Na Portrait, que ele tem a folha tamanho A4 e tudo mais. Eu faço as marcas de registro. Ó, as marcas de registro. Eu gosto de usar ele em pé. Eu não gosto de usar ele também assim invertido. Tem gente que coloca esse quadradinho para cá e esse aqui. Eu não gosto. E deixo eles maiores e mais pretos, porque quando passar pelo laser aqui, ele reconhece com mais facilidade. Então, vamos fazer o corte? Vou pegar a minha base, vou pegar o meu rolo. Fala, Carol. Pediram para mostrar como usar o spray, o Acrylex. O acrílico. Então, aqui no vídeo não vai dar para mostrar, mas eu acredito que tem os vídeos na internet. Você vai pegar uma caixa grande, sabe quando você vai no mercado e tem aquelas caixas, assim? Pega uma caixa bem grande. De preferência faz lá fora, mas se você não tiver o lá fora, aí você faz num lugar mais reservado da sua casa, fecha a porta para fazer. Você vai jogar o papel lá no fundo da caixa, certo? Aí você vai balançar o Acrylex. E com ele lá embaixo, você vai deixar mais ou menos uns 30 centímetros e vai fazer assim, esse movimento aqui assim, ó. Certo? E deixa ele lá secar. Deixa secar por mais ou menos meia hora, 1 hora. Você vai ver que o cheiro dele vai subir. É um cheiro de coisa química. Então, fecha a porta onde você tá, abre as janelas, deixa ventilar. E depois de meia hora, você vai lá pegar a sua folha que você fez, tá?
Acho que deu para entender. Tem muita gente que faz esse processo, tá? Vamos, a Carol falou que o pessoal tem dúvida. Se vocês puderem colocar na caixinha seria ótimo, mas se não puderem, vai colocando aí. E aqui eu só alinho e vou passando o rolinho. Mas pode falar, Carol. Uso o vinil sublimático, mas como eu imprimo espelhado, na hora da leitura, na Camel 4, não está reconhecendo para cortar. Ah, com certeza. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você faz a arte normal. Você faz a arte normal, tudo normal. Na hora da impressão, você vai fazer a impressão espelhada. E quando você colocar lá na prensa, vai ficar tudo bonitinho dessa forma assim. Então, todos eles vão ficar no lugar, com as letras todas certas, e aí você manda cortar. Entendeu? Então, você vai fazer impressão normal, você vai fazer arte normal, e na hora da impressão, você vai falar espelhar. Então, ele vai sair todo espelhado dessa forma. Saindo espelhado, você vai pegar o vinil sublimático, colocar ele assim e prensar. E quando você prensar, ele vai sair dessa forma. Sim, mas e na hora de recortar? Que ela falou que não está reconhecendo na hora de cortar. Aqui as marcas de registro? Acho que é isso. Então, dependendo da base que você tem, se ela tá gasta ou não tá gasta, ela tem um pouco mais de dificuldade de fazer a leitura. O ideal é você repor essa base para uma base nova. Às vezes, você colocando um pouquinho para sua esquerda, aqui, para cá, ele já reconhece a marca de registro. Vamos fazer um teste? Sempre dá bug nas lives, né? Então, vamos ver se ele vai dar bug, ó. Também perguntaram como deixar mais preta as marcas. Ah, tem uma opção lá de marca, ativar, você faz ativar marca de registro e tem dois negocinhos lá de número que você puxa pro lado direito, ele deixa maior e mais escuro. Então, eu vou colocar aqui e vamos ver se vai dar erro de leitura. Ó, vou enviar. Tá vendo que ele faz... Ah, já fez a leitura aqui. Ó, quando ele procura a marca de registro, você vai ver que a marca de registro tá aqui e ele tá fazendo a leitura aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar onde ele tá fazendo a leitura. Então, se ele está fazendo a leitura um pouco para cima, um pouco para baixo, é só você levar a base para ele, para fazer a leitura. E aí não tem problema de recorte, ó. Ele está recortando, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tá bom o ângulo. Ele é um pouco barulhento. Se eu fechar assim, ó, ele fica um pouquinho menos, mas aí vocês não vão conseguir ver. Mas ele vai fazer o recorte aqui, vai demorar 4 minutos. Em 4 minutos a gente pode tirar dúvida, se vocês quiserem. Vamos tirar dúvida? Esses tipos de adesivos, em outros países, eles são, sim, top 10 de venda. Tem gente que compra portrê, várias portrê, só para fazer adesivos personalizados. Eles criam no iPad, com o programa Procreate, as caricaturas e já deixam eles já no saquinho só para a pessoa comprar. Então, eles criam as caricaturas para comprar diretamente e vende para vocês assim em cartela ou eles cortados 100%. Aí é só tirar a parte de trás e colar. É um mercado que não é tão explorado aqui no Brasil, mas eu acho que é muito válido para ganhar dinheiro nessa área. Tem uma dúvida aqui. Como programar a portrê para cortar total e meio corte para fazer a cartelinha de adesivo? Tá, a pergunta da Carol foi a seguinte, vou repetir porque tá meio barulhento aqui. Como fazer para fazer o corte total e o meio corte na mesma cartela? Para você fazer isso, você vai ter que criar linhas de cortes de cores diferentes. Então, digamos que o meio corte você coloque linhas vermelhas e o corte da cartela você coloque linhas pretas. Quando você colocar lá na silhuete, você vai falar para ela, olha, a linha vermelha eu quero que corte com a lâmina 1, com força 10, por exemplo. E a linha preta eu quero que você corte com a lâmina 2, força 20. Então, ele vai entender e vai fazer o corte. Mas antes de você programar número 1, lâmina 2, força 20, força 10, você vai fazer o teste de corte, porque você tem que saber
qual lâmina vai fazer o meio corte e qual lâmina vai fazer o corte total. Se o produto for muito rígido, que tem alguns papéis aqui que são mais rígidos, você não vai conseguir cortar com uma certa facilidade. Então, o que eu recomendo você fazer? Só fazer as linhas de impressões e ter uma refiladora para cortar. Ó. Eu trouxe uma refiladora, então você coloca e refila, que é bem mais fácil do que você ficar mandando cortar e acaba desgastando mais o seu material aqui. Então, você vai pegar, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Ó, digamos que eu tenha cortado tudo bonitinho. Agora eu vou vir aqui na refiladora. Vou vir colocar aqui, ó. Você vai ter aquelas linhas de impressão, que são a sua margem de segurança, né? E vai vir aqui, ó. E cortar. Não tem segredo. Aí você vem, ó. Eu acho bem mais fácil você cortar dessa forma do que ficar gastando o material da silhuete, base, lâmina, porque aí vai mais tempo também. Enquanto você corta assim, ele tá cortando os desenhos de dentro, que é a coisa mais difícil, né? Então você vem aqui, corta bonitinho, ó, deixa ele num padrãozinho. Se você quiser, você pode colocar o tamanho que você estiver cortando, porque elas têm essas réguas aqui assim, ó. Então você consegue fazer o recorte exato do que você está precisando, ó. Ó. Enquanto eu tô cortando aqui, eu comecei bem depois que a máquina, né? Mas eu tô quase acabando de fazer o corte. Então, economia e tempo na hora de fazer a produção é primordial. Tá, ó, esse aqui já cortei, faltou só esse aqui. Olha. Então você pode fazer, ó, esses recortes com a refiladora, ó. Fica bem mais fácil de fazer. Então não precisa se preocupar com meio corte ou corte duplo. Só faz a impressão para saber onde você quer cortar exatamente. Ó, ele fez o corte. E aqui, o segredo de tirar o adesivo da base é você tirar o adesivo da base, não a base do adesivo. Então o que significa isso? Quando você tira o adesivo da base, você tira assim, certo? Mas quando você tira a base do adesivo, você tira assim, ó, dessa forma, ó. Aí você consegue ficar com os adesivos não envergados. Gente, eu acabei cortando toda... Vocês perceberam? Eu cortei todos os adesivos. Eu vou deixar assim e vou tirar aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse daqui eu fiz o corte total, não fiz o corte vazado igual esses aqui, ó. Ó, esse aqui é o corte, meio corte, que eu não cortei a parte de trás e cortei só a parte da frente, ó. E esse daqui é o corte total, onde você consegue tirar o adesivo. Então, você pode vender as cartelinhas, assim, ou vender num pacotinho só os adesivos dessa forma, assim, só para colar. Para mandar pelo correio, assim ou assim, tanto faz, porque eles são papéis, dá para mandar até em carta, ou até em uma embalagem pequenininha. O correio não aceita embalagem desse tamanho, gente, é só assim, ó. E o mínimo deles é meio quilo, ou até 1 quilo, acho que é meio quilo. E os envelopes você pode mandar, acho que até 100 gramas, 200 gramas, acho que até 300 gramas. Você pode mandar numa embalagem normal, coloca num saquinho transparente, faz uma embalagem bonitinha e tá ok. Então, ó, esses aqui são os cortes totais e esse aqui são os cortes com meio corte, ó. Certo? A gente tem mais dúvida, Carol? Vamos lá de dúvidas. Enquanto vocês tiram as dúvidas, eu vou tirando aqui, tá? A resina é colocada direto no vinil sublimático? Ela seca rápido? A resina é colocada direto no vinil sublimático após o corte. E você deve tirar o excesso. O que é o excesso? O excesso é isso daqui, ó. Você deve tirar essa parte aqui, ó. Você tem que tirar essa parte antes de aplicar a resina, ok?
E a secagem dele demora a secagem dele demora 24 horas. Então você faz e de um dia para o outro ele seca. Já vi gente usando aqueles negócios de unha que dá luz azul e tudo mais. Eu coloquei. Eu não achei que ele acelerou tanto assim a secagem. E uma coisa que eu achei que é meio incômoda para mim, nesse modelo que eu comprei, é que toda hora eu tinha que ir lá apertar. E eu não gostei muito disso. Então eu deixei, é melhor você deixar secar ao ar livre e esperar 24 horas. O único cuidado que você tem que ter é que o seu ambiente não pode ser empoeirado, porque as poeiras ficam no ar e acabam ficando em cima da resina que você aplicou. Então tenha um lugar assim quieto, ou você pode também colocar um negócio em cima assim para não cair poeira, tá bom? A Fabi Rodrigues, ela que tinha dúvida do meio corte, ela disse pra gente fazer um vídeo da configuração do meio corte no YouTube, mas eu queria tirar uma dúvida minha agora também. O meio corte, basicamente, a gente diminui a força e o corte total a gente aumenta a força para cortar? Então, para fazer o meio corte, eu não vou poder fazer esse vídeo. Por quê? Porque existem vários tipos de vinis, de espessuras diferentes, de densidades diferentes, e as minhas lâminas são diferentes das suas lâminas. O ideal é você fazer as bolinhas que eu mostrei para vocês, que tem um monte de bolinha que eu fiz nesses negocinhos aqui, eu fiz bolinha aqui, ó. Porque antes de cortar, eu fazia o teste da bolinha para ver se cortou ou não cortou. Assim que você consegue saber exatamente qual é a configuração da sua lâmina. Por exemplo, esse daqui eu recortei, eu acho que na lâmina 3, força 33. Esse daqui eu cortei na lâmina 2, força 20. Mas para meio corte? Para fazer o meio corte, para fazer... Então, assim, papéis diferentes, configurações diferentes. Se eu passar a minha configuração, talvez não funcione aí e depois vocês vão ficar bravos comigo. Então, o certo é fazer uma bolinha, testar. Fazer outra bolinha, testar. Fazer outra bolinha, testar. Mas essa questão agora, de aumentar ou diminuir a força tem a ver com o que eu falei? Sim, agora a dúvida da Carol de o meio corte ou corte total com a lâmina. Se você está trabalhando, por exemplo, lâmina 1 com força 10 para fazer o meio corte, você pode aumentar para força 20 para fazer o corte total. Mas se você está, por exemplo, com a lâmina 1, força 30 para fazer o meio corte, não tem para onde aumentar mais. Então você tem que trocar a lâmina para o número 2, força 15 mais ou menos para fazer o corte total. Então depende do que você tem aí. Então digamos que a gente tem uma filinha de lâminas. Então onde você tem que começar? Lâmina 1, força 5. Para fazer qual? O meio? Para fazer qualquer corte. Digamos que você tenha um papel de seda, por exemplo. Então você vai começar com lâmina 1, força 5. Não cortou? Você vai lâmina 1, força 10. Não cortou? Você vai lâmina 1, força 15. Aí chegou lá no 30, não cortou? Aí você vai aumentar a lâmina. Força, lâmina 2, força 5. Aí você vai aumentando a força gradativamente até chegar um certo ponto que você vai fazer o corte. Tem alguns papéis que não cortam com uma passada só. Tem que fazer 2 passadas. Por quê? Porque a lâmina já está meio gastinha. Eu fiz um corte aqui de um papel craft que eu tenho aqui, com uma passada não funcionou. Eu estava já na força 5. Mas se eu deixasse mais exposto a minha lâmina, o que ia acontecer? Ia acabar rasgando a minha base. Ia riscar, ia rasgar. Então, para não acontecer isso, eu fiz lâmina 5, força 20, 2 passadas. Aí resolveu o problema. Então, além da exposição da lâmina, da força, você tem que fazer as passadas. Quanto mais duro o material, mais passadas você tem que fazer. Sabe o sintético que a gente corta na Portrait, com a lâmina de corte profundo? Você pode cortar com a lâmina 12, um sintético de 1.4, por exemplo, com 2 passadas. Não precisa você expor mais a lâmina para fazer o corte, porque ele vai fazer o corte quase total e quando fazer a segunda passada, ele já vai fazer o corte total da peça, tá? Tem alguns materiais bem fininhos que não é legal fazer 2 passadas, porque o material fica meio estranho, sabe? Fica todo comidinho assim. Então, para esse material, o ideal é você ter uma lâmina nova para fazer o recorte. Às vezes é o que acontece com os vinis e com o filme termocolante, porque eles são finos
precisam de uma lâmina mais afiada para fazer o corte. E quando o cliente fala assim, mas eu não consigo fazer o corte bem fininho para fazer as letras e tudo mais. É porque aí você ou precisa engrossar a letra, ou porque precisa realmente trocar a lâmina para fazer esse tipo de corte que não está funcionando com a sua lâmina velha. A sua lâmina velha vai servir para cortar papel, vinil, outras coisas, mas não para fazer o recorte desse material pequenininho e bem fininho. Então é bom ter duas lâminas, uma novinha e uma mais usadinha para fazer outras coisas. Essas dicas de configuração também servem para Cricut? Para Cricut. Também serve para Cricut. De cortar na Cricut, na Joy. Também serve. Eu vou fazer um vídeo, porque a Cricut ela é um pouquinho mais escondidinha a configuração de como você coloca a força na Cricut. Porque a Cricut ela não tem exposição de lâmina, ela só não tem exposição de lâmina, mas ela tem força e tem passadas. Ela passa até acho que 8 vezes. Então ela tem essas duas configurações, mas elas não ficam visíveis quando você clica lá para cortar. Ele fica mais escondidinho. Então você tem como fazer isso, tem como ver que força ele está cortando. Mas aí eu faço um vídeo mostrando a tela do meu computador para te mostrar isso daí. E eu vou colocar lá no YouTube. Se for um vídeo mais curtinho, a gente compartilha aqui no IGTV aqui com vocês. Então a Cricut também faz meio corte? Faz. Corte total. Corte total, isso daí. Muita gente está perguntando a configuração do meio corte. Não tem configuração, gente. Você tem que fazer a configuração. Encontrar a sua configuração ideal. Cada um tem que encontrar a sua configuração, porque a lâmina é diferente, o papel é diferente, tudo é diferente. Você é diferente, eu sou diferente. A Neidinha falou, configuração não é receita de bolo, é teste. E mais teste. Sim, é teste. É teste de bolinha. Você tem que fazer o teste de bolinha ou de quadradinho, o que for. Mas tem que fazer teste. Ateliê de costurices, ela disse, mas a minha Joy é nova e eu não consigo cortar nomes pequenos no vinil da Pentecolor. Qual vinil? Vinil adesivo, vinil termocolante, o vinil transfer? Você já viu a confusão de vinil que tem? Então, se você puder chamar a Carol pelo inbox ou chamar o nosso atendimento pelo inbox, eles te ajudam toda nessa parte. E agora a gente também está com um professor exclusivo para dar nossa assistência. Ele é expert no assunto, ele fala tanto de silhuete como de Cricut, também das impressoras 3D. Vocês também podem chamar o nosso suporte para ter esse atendimento especializado com esse professor, ok? Então pode chamar lá o pessoal, não tem problema nenhum. Qual o melhor papel para não borrar? Papel para borrar. Acho que o adesivo. Acho que todas aqui Olha, não borram, né? Todas aqui, exceto os vinis, eles não borram com água. Agora, se você quiser que ele não borre realmente, você passa o Acrylex. Se o seu tá borrando, é porque ou você tá usando tinta pigmentada nos papéis glosses, ou é porque o papel não é próprio para jato de tinta. Você deve estar usando um outro papel que não é para jato de tinta e você está usando para impressão, tá? Não tenho uma máquina de corte, mas gostaria de saber qual é o adesivo ideal para acrílicos. Eu tenho uma Canon G3110. Adesivo para Canon. Você pode usar o vinil, esse daqui que eu mostrei para vocês, para você pôr resina, né? Que é o vinil adesivo. Ou você pode usar o papel fotográfico. Mas é para colocar em cima do acrílico, mas você vai passar resina ou não? Tudo bem, mas se você for passar resina, você pode usar o vinil jato de tinta para colocar resina. Se você não for passar uma resina, o ideal seria você colocar um adesivo que seja prova d'água. Também seria legal colocar, tá? O que mais? Eu vou tirar esse adesivo aqui, porque senão fica feio, né, para mostrar. Eu fiz adesivos, mas a lâmina raspou e riscou os adesivos da cartela, cortou torto. O que pode ter acontecido? O corte torto geralmente acontece porque você colou torto na base ou você imprimiu torto, que quanto meio milímetro você imprime torto, vai cortar torto. Ou a sua máquina está com problema no tracionador,
que é nessa parte onde ele traciona a base, ó. Esse rolete aqui e o rolete de baixo. O rolete que eu falo não é esse rolete aqui, ó. É toda essa barra aqui, ó. Por que que ele acaba cortando torto? Porque você já está usando uma base muito desgastada ou porque você usa uma base paralela e acaba desalinhando a máquina. E como é que conserta isso? Trocando todo o eixo, essa parte aqui e a parte de baixo. Isso daí não é coberto pela garantia, porque isso daí caracteriza como mau uso. Então, é por isso que a gente recomenda sempre ter os insumos corretos para você poder usar a máquina e ter a garantia para ela não cortar torto. Então, base, se ela já tiver assim, ó, essa daqui ela já tá meio ruimzinha, já vou jogar fora. Não sei se vocês conseguem ver que ele tá branco aqui. Deixa eu colocar um... Ó. Tá vendo que ele tá branco aqui? E ele já tá envergado assim? É porque já passou da hora. Essa aqui, a vida útil dessa daqui já era. Ah, mas ela não tá arriscada, não tá furada aqui, ó. Dá pra usar algumas vezes. Mas eu não consigo usar porque ele acaba desalinhando a minha máquina. Então, não é pra usar desse jeito. Se você vê que ele tá assim e você realmente precisa usar, você pode virar a sua base e usar desse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ele tá menos envergado do que aquele outro. Mas ele tá começando a ficar envergado. Mas assim, ó, não pode usar. Tem que comprar uma base nova. Essa parte de rasgar e cortar torto também pode ser o erro da... Como chama? Marca de registro? Marca de registro. Ó, de rasgar, o problema é na lâmina. Ele não tá cortando, ele tá rasgando. Então, a exposição da sua lâmina deve estar maior do que o papel que você esteja cortando. Então, ele acaba rasgando. Pode ser vários fatores. Então, para te ajudar com 100% de certeza, você precisa falar com o pessoal do nosso atendimento para você mostrar para eles o que está acontecendo. Faz um videozinho, mostra para eles. E aí eles vão dizer exatamente o que está acontecendo, porque assim falando fica um pouco difícil. Onde mandam alinhar a máquina? Vocês indicam? Alinhar a máquina, fazer manutenção. A Paintcolor faz manutenção das máquinas vendidas na Paintcolor. E aí, se você não comprou a máquina aqui, você quer assistência técnica, entre em contato com o nosso atendimento que a gente vai passar para vocês o técnico. Aí é o técnico autorizado pelo importador, tá? A gente tem 2 importadores aqui no Brasil. Uma, que é a nossa concorrente, que eu não vou falar o nome, mas eles têm o mesmo nome do importador. E tem onde a gente compra, que são o nosso importador direto. Então, esses são as 2 revendas oficiais que o Brasil tem, ok? Então, aí você pode conseguir os técnicos autorizados ou lá com o nosso concorrente ou aqui com a gente. Mas se você não comprou aqui e quer ter essa assistência, pode ligar para cá, mandar um WhatsApp, que a gente te informa normalmente, não tem custo nenhum, é só o custo do dedo lá e apertar o OK. Qual a melhor impressora para imprimir adesivos? Olha, eu não conheço HP e não conheço Canon, mas você consegue ver essa informação pelo DPI. O DPI são pontos por polegada que a impressora faz. Então, digamos, a Epson, ela tem... Deixa eu procurar aqui na internet. Eu acho que ela tem 5.000 por 1.000 e pouco. DPI. Epson. Eu comprei até o momento, ninguém fez alinhamento. Mas será que ela comprou aqui? Não sei. O alinhamento a gente só faz se a impressora a plotter tá cortando torto. Se ela não tá cortando torto, não faz alinhamento. Se a máquina é nova, também não faz alinhamento, tá? Então, Epson DPI. Olha, as impressoras Epson, o scanner, ele tem um DPI menor do que a impressão, tá? DPI de impressão é 5.760 por 1.440 DPI de impressão. Então, na vertical ele faz 5.760 e na horizontal ele faz 1.440. Então, são pontos por polegada. Então, ele faz tudo isso por pontos por polegada.
quanto maior o DPI, mais a qualidade de impressão vai aumentar. Eu acredito que a Epson é a maior de todas elas. Ela é a melhor que tem a qualidade de impressão, que a qualidade do DPI dela é maior. A Canon eu não conheço e a HP também não. Como a Epson é sistema piezo de impressão, que é sistema frio de impressão, ele tem o DPI maior. E o HP e eu acho que a Canon, não tenho certeza absoluta, eles são o sistema Bubble Jet, que é um sistema quente de impressão. Então ele ferve a tinta para jogar lá na cabeça de impressão. Então eles têm um DPI mais baixo. Mas é um sistema interno, então você consegue ver a qualidade de impressão pelo DPI que a sua impressora tem, tanto no scanner como na impressão. Eu falei grego agora, né? Eu acho que eu falei grego. Essas informações de DPI é bem legal, mas não é uma coisa assim que vocês precisam saber. É legal você saber que quanto maior o DPI, mais qualidade de impressão tem. Isso é importante saber. Posso imprimir em impressora comum ou vinil transparente para fazer adesivos para fechar a sacola? Aquela sacolinha de papel? Pode. Acho que é as mesmas coisas que eu fiz aqui. Pode fazer, sim. Pode, sim. Qual é o melhor papel para fazer cartelas de adesivos para planner ou agendas? Jato de tinta, todos eles. Todos esses aqui. Depende se você gosta de acabamento fosco, brilhoso, papel texturizado, papel com cara de craft, com cara de reciclado. Então depende do papel. Sim, eu compraria um de cada, faria um mostruário, botaria na internet e falaria assim, qual você quer? Sim. Eu perguntaria. Posso fazer qualquer tipo de adesivo na silhuete? Como assim qualquer tipo de adesivo? Eu acho que qualquer tipo de adesivos com esses papéis fininhos. Se você for usar um papel mais grosso, mais que 2 milímetros ou 3 milímetros, eu acho que ele não corta. Ou muito duro, também não vai cortar. Também me perguntaram se a gente vai ensinar a fazer com a resina. A gente tem... a gente vai marcar uma live no final do mês. Não, a gente já marcou a live no final do mês que vem para falar só de resina, o que você pode fazer com resina. Mas a resina tem um problema. Lembra que eu falei para vocês que ele demora 24 horas para secar? Então eu vou deixar pronto, vou mostrar para vocês os prontos e na live eu mostro para vocês como faz a mistura e como faz os adesivos ou chaveiros e tudo mais. E aquilo lá eu não vou poder mostrar para vocês seco, porque senão a gente teria que ficar fazendo a live durante 24 horas para mostrar para vocês o pronto, né? Então eu vou mostrar para vocês o pronto e mostro para vocês depois como faz a resina. Pode ser? Fica combinado desse jeito? Você pode pedir para mandarem sugestões? A Carol pediu para mandar sugestões de vídeo, perguntas, pode ser tudo que você quiser falar no inbox, ou também pode passar no atendimento também se você quiser, tá? Lá no YouTube também vocês podem fazer a mesma coisa. Posso mostrar uma coisa para vocês? Que eu fiquei até legal, achei muito legal. O que vocês acham que é isso? Peraí que eu vou mostrar. Não tem nada a ver com a live, mas o que vocês acham que é isso? Deixa eu ver, acho que é desse lado aqui. Então, no final do próximo mês vai demorar muito. Hoje a gente tá no último dia, gente. Já é 30. Amanhã já é mês 7. Já pensaram nisso? Então vai ser no mês 7 a resina. Mês 7, no final. No último... Não sei se é na última sexta-feira ou na última quarta-feira. Sim. E já tem vídeo no YouTube também. Tem o vídeo no YouTube que tá em destaque. É um vídeo de meia hora. Eu recebi uma crítica falando assim, seus vídeos são legais, mas demora muito para ver. Se demora muito, pode acelerar lá. Tem eu acho que velocidade 2, você assiste bem rapidinho. Ou faz igual eu, assiste pulando assim, ó. Você tem essa alternativa, ó. O que vocês acham que é isso? Já falaram cupcake. Parece cupcake, mas não é cupcake. É porque assim, a internet não tem o negocinho de mandar cheirinho pra vocês, mas isso aqui tem cheiro de maçã. Tem um cheiro muito bom. Olha, vocês conhecem o Peter Paiva? Peter Paiva, vocês devem conhecer ele. Conhece? O que eles fazem? Pessoal, sabonete, já falei. Pois então, é sabonete, ó. A minha filha e eu, a gente fez de manhã. Ficou super bonito. Aqui parece um chantilly, mas não é chantilly, é sabonete. Ele ensina a fazer esse negócio. E a gente usou os produtos da nossa confeitaria. Todos os outros produtos
como base de glicerina, tem uns negócios que ele manda comprar. A gente comprou no site deles e a gente fez todos esse sabonete com as forminhas e com os bicos de confeitar, com a manga de confeitar, até esse negocinho aqui com os produtos da Kay que a gente tá fazendo. Não ficou legal? Nossa, tem um cheiro. E hoje a gente distribui o bolinho aqui na empresa, né? E justamente a gente resolveu fazer isso daqui. Então a pessoa ficava, mas esse aqui também é para comer? E assim, teve gente quase comeu. Foi bem engraçado, mas não aconteceu nenhum acidente. Se vocês vierem visitar a loja, provavelmente vocês vão encontrar um desse aqui no banheiro, mas não é de comer, é de lavar a mão, tá, gente? Então, ó, ficou bem bonitinho. Só uma última dúvida. Ok. Todo mundo adorou, então mandando Ok. Perguntaram qual a impressora que você usou para fazer esses da live e qual papel você usou. Acho que o papel você falou que fez em todos. Né? Eu fiz em todos os papéis adesivos que tem na loja. Eu vou deixar o mostruário aqui com os vendedores e na loja. E a impressora que eu tenho é uma 3110, mas você pode usar uma 3110, pode ser 3150, pode ser uma L800, uma L805, pode ser 1450, pode ser uma velhinha da sua casa, pode ser qualquer um. Mas, se você for usar papel gloss, lembra que tem que usar com tinta corante. Não pode ser tinta pigmentada. Essas impressoras novas, o preto tá vindo pigmentado. Então, tem que tomar cuidado e ter certeza de se é pigmentado ou corante. Para você saber se é pigmentado ou corante, eu fiz um vídeo. Ele vai pro YouTube no sábado. E eu mostro para vocês como fazer essa distinção. Posso colocar no Insta. A Carol falou que vai colocar no Insta aí pra vocês, tá bom? Vamos encerrar? Então eu vejo vocês na sexta-feira, que eu também não sei. Precificação. Precificação de filme de recorte. E se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, eu vejo vocês na sexta-feira que vem. Essa sexta-feira, né? Não que vem, essa sexta-feira. Então, tchau, tchau.